O livro Casamento Que É Isso e o audiolivro Casamento Que É Isso Comentado envolve alguns capítulos em que tem os temas, vamos dizer, principais sobre esse assunto de dificuldades conjugais ou vida conjugal. Então eu começo com o conceito do que é casamento, o que não é casamento. Eu tento explicar que casamento é uma união de duas pessoas diferentes e como que essas diferenças podem ajudar ou atrapalhar no desenvolvimento de uma harmonia na vida conjugal. Também tento explicar mais adiante a diferença psicológica ou as diferenças psicológicas, que na verdade são várias, entre o homem e a mulher e como que isso vai afetar no casamento. Por exemplo, a questão da comunicação. Então, pelo fato de que o cérebro feminino ele é mais ligado a uma visão artística, mais emocional, o que não tem a ver com inteligência, e o cérebro masculino tem muito mais de racional, tem mais de lógica, funciona mais numa base de lógica, e a mulher funciona mais numa base de uma visão que envolve muito a parte afetiva, então isso também faz uma diferença importante na comunicação dentro do casamento. Eu explico sobre isso, explico como que então é importante marido e mulher, cada um tentar entender como que é a comunicação do outro, ver se aquilo que o outro disse realmente é o que você entendeu, checar essas informações. Uma outra coisa também importante, tem um capítulo que eu explico sobre um formato, na verdade é um modelo, um dos modelos de casamento que existe, que envolve assim, o que a gente chamaria de um marido tranquilo e a esposa nervosa. O que é isso? Não é que o sujeito ele é o melhor do que ela, é que é um formato, tem vários formatos dentro do casamento, vários modelos de interação conjugal, e esse é um dos tipos bem contradiços, bem comuns, em que o marido é mais, talvez fale menos, talvez seja tendente a ser um pouco mais passivo, a mulher nesse modelo tem a tendência a ser um pouco mais autoritária, um pouco mais mandona. Como que isso então pode realmente criar conflitos e o que fazer então em relação aos conflitos quando há esse tipo de relacionamento, né, esse tipo de formato de casamento. Também há um capítulo em que eu tento explicar o porquê que algumas pessoas casadas se envolvem em infidelidade conjugal. Tento mostrar como que isso é uma questão que na verdade só machuca todas as pessoas e alguns passos para se prevenir e para lidar com essa situação que na verdade é bastante dolorosa quando o cônjuge traído acaba sabendo. Então é uma dor bastante difícil de ser vivida e eu tento explicar como que a pessoa pode lidar com esse tipo de dor. Também um outro capítulo eu vou falar sobre a chamada síndrome do ninho vazio, ou seja, os casais que têm um, dois ou mais filhos e que eles então vão criando esses filhos com carinho, com amor, com seus limites, com as suas limitações, e depois esses jovens já então na vida mais adulta começam a sair de casa para estudar ou trabalhar ou casar, e isso então produz em algumas famílias um baque assim importante em que o marido, a esposa sentem muita falta desse filho, dessa filha, e o que fazer então nessas situações quando há a chamada síndrome do ninho vazio. Enfim, então o casamento que é isso, o audiolivro do Casamento Que É Isso comentado. Na verdade eu publiquei esse livro Casamento Que É Isso no ano 2000, em livro impresso, e mais recentemente então eu fui no estúdio profissional e gravei, fui lendo esse livro Casamento Que É Isso e fui comentando o livro com ideias mais atualizadas e um pouco expandindo algumas ideias daquilo que está no livro. Espero que você possa gostar e que possa ajudar você